Pega o exemplo do lírio. Pega o exemplo das plantas. Eu estou com um pé de romã debaixo do pé de abacate. Está produzindo muito pouco. Um dia desse eu fui lá e cortei a maior parte do pé de abacate para dar sol para o pé de romã. Eu quero romã e eu guardo as romãs porque elas são boas para a minha garganta. Os frutos que você está produzindo estão sendo bons para as pessoas ou ruim? Você está querendo sombra e água fresca? Cuidado. Aprenda a orar. Pastor Joel, que é pastor da Igreja Batista na Glória, eu fui em um congresso de diácono. Ele contou uma experiência dele, como acabou de fazer o seminário e assumiu. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com as nossas palavras. São muito poderosas. E é para a gente entender isso. Aí o pastor falou lá no congresso que, tom de brincadeira, né, de bom humor, pregador bem-humorado. Esse negócio de pregador que não tem nem bom humor, o cara é um ditador. Gente, Jesus era assim. Quem é o nosso modelo? Não tem que ser Jesus? Por que eu estou imitando esses pregadores bravos aí que mais parecem juízes do que pregadores de boas novas? Estou aprendendo isso com quem? Ao invés de simpatia do povo, para o povo parar e me ouvir, não. Conquista a antipatia de todo mundo. Não é uma pessoa de gentil presença. Porque é um juiz, não é um pregador de boas novas. Aí o pastor Joel disse que quando ele acabou de formar, pegou o diploma dele de bacharel em teologia. Aí o pastor, lá no Rio de Janeiro, não me lembro qual é a igreja, qual é o bairro, disse para ele: pastor, irmão, agora você é pastor. Então no próximo domingo você vai pregar na igreja de manhã. Ah, é, pastor? Beleza. Foi pregar na igreja de manhã, preparou a mensagem para pregar no domingo de manhã na igreja. Quando foi na sexta-feira, morreu um diácono. Morreu um diácono. Aí ele já estava escalado para pregar, aí pregou no culto fúnebre do diácono. Aí quando terminou o culto, o pastor falou assim: irmão, que coisa é isso? Logo no primeiro dia que o irmão vai pregar, depois de completar seu, seu, seu curso de bacharel, vai pregar logo num funerário. Falou: eu vou quebrar seu galho, irmão. Eu não planejei isso não, mas eu vou quebrar o galho do irmão, tá? Domingo que vem, prega de manhã no domingo que vem. Porque ficou muito chato o irmão pregar num culto fúnebre. Aí beleza, pastor. Você era obediente ao seu pastor, apesar de ser pastor, que quem é pastor tem que obedecer seu líder também. Se você quer ser um bom líder, primeiro você tem que aprender a obedecer seu líder. Para ser bom liderado, tem que aprender primeiro a obedecer, para depois ser líder. Aí quando é no outro domingo, ele preparou a mensagem que ele tinha preparado, preparou outra. Deus deu ele outra. Ele planejou tudo. Quando é na sexta-feira, morre outro diácono na igreja dele. Aí ele vai de novo, outra mensagem fúnebre. Aí, irmãos, esse diácono que morreu, segundo o pastor Joel, o testemunho dele, é história engraçada até, bizarra, mas é real, porque crente tem que contar, o testemunho dele tem que ser verdadeiro. Segundo o pastor Joel, esse diácono era velho. Um homem que trabalhou a vida toda naquela congregação, mas foi um exemplo de diácono. Mas chegando, agora ele já estava velho, e ele falou assim: pastor, agora eu não quero trabalhar mais não. Não quero ser vice-moderador, não quero trabalhar como diácono. Pastor, agora eu quero sombra e água fresca. Deixa eu no meu cantinho, pastor. Não me chama para pregar, não me chama para fazer mais nada na igreja, que agora eu quero sombra e água fresca, quero descansar. E esse foi o segundo diácono que morreu. No dia que o pastor ia pregar a segunda mensagem. Aí o pastor teve que pregar mais um culto fúnebre. E aí vão, lá tem que respeitar o horário de sepultamento, né? Aí a igreja vai sepultar
o irmão que morreu, o diácono velho. Aí quando chega no cemitério, dá uma tempestade. Todo mundo molhou de escorrer água. E foram levar o irmão para sepultar. O irmão não tinha jazigo, não. Não tinha terreno comprado, não. Aí vão procurar levar, pergunta os coveiros aonde vai ser, cemitério grande. Vão andando, carregando o corpo do irmão até chegar no lugar. Debaixo de chuva, mas tempestade mesmo. E a sepultura dele debaixo de uma árvore frondosa. Linda, maravilhosa. Então ele disse que queria sombra e água fresca. Aí o pastor Joel falou assim, Deus ouviu a oração daquele irmão, daquele diácono. E ele recebeu aquilo que ele pediu, sombra e água fresca. Naquele mesmo ano que ele falou que não queria fazer mais nada. Aí ele brinca assim, que daquele dia para cá, todos os diáconos respeitam ele muito, né? Porque quando ele prega, o diácono não quer que ele pregue no diácono nenhum, quer o pastor Joel pregando no culto fúnebre dele, não. Então foi até bem interessante. Mas, irmãos, sabedoria para orar. Cuidado, irmão. Boca de crente é usada por Deus. Às vezes você nem percebe que está orando, mas a sua boca é para orar. Não é para amaldiçoar. E aí você amaldiçoa você mesmo. Você amaldiçoa seu salário. Você amaldiçoa sua vida, sua saúde. Aprenda com a mulher, mãe daquele menino que Eliseu falou que ela teria e disse que e tornou devolver o menino vivo para ela. Todo mundo perguntava para ela, vai tudo bem? E ela dizia, vai tudo bem. Pô, o filho morto em casa. Mas na cabeça dela estava tudo bem. Ela estava indo procurar o homem de Deus. E a ressurreição só aconteceu porque ela abençoou a si mesma. Nem para o marido ela contou. O menino morreu. Levou o menino, colocou na cama de Eliseu e partiu atrás de Eliseu. Não amaldiçoou. Então, irmãos, agora vamos para uma terceira oração, uma segunda oração. Não, vamos continuar aqui, né? Vamos acabar mais esse texto aqui, para a gente pegar esse ensinamento aqui. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Ele continua, eles não semeiam, nem fiam. E eu, olha aí a resposta, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Jesus falando. Acredite, Jesus falando, não sou eu. Então descansa no Senhor e espera nele. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Olha, uma correção. Vocês não confiam, não? Homens de pouca fé. E ele continua no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. Inquietação. Dúvidas. Será que vai? Será que não vai? Será que eu sou? Será que eu não sou? Dúvida. Não andeis, pois, querendo tomar decisão por conta própria, deixa Deus decidir, espere. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como, ou com que vestiremos. Por quê? Tem uma razão, confiança em Deus. Por quê? Todas essas coisas os gentios também fazem. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então faça a sua parte que Ele fará dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, nós estamos aprendendo com quem? Aonde?
Aonde é a nossa fonte de saber? Aonde é a nossa fonte de sabedoria? Por essa razão não dorme. Por essa razão não tem tempo para orar. Por essa razão não tem tempo para estudar a palavra de Deus, para buscar o saber, porque está preocupado com tantas outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus na sua vida, deixa ele reinar. Deixa a vontade dele ser feita, esquece as outras coisas. É loucura? Sim, parece loucura. São as loucuras do evangelho que eu tenho falado aqui. Mas aquilo que se tem por sábio, faça-se louco. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Vai parecer loucura para os mundanos? Vai. Mas você sabe muito bem quem você está crendo. Sua fé particular. Primeiro aprenda a orar, peça a Deus sabedoria. E busque essa sabedoria. Salomão buscou essa sabedoria. Ele pediu, mas ele não ficou só no pedido. Oração é composta de 2 verbos, orar e entrar em ação. Não adianta você ficar pedindo oração de live em live. Você tem que aprender a orar e entrar em ação. Orou a Deus pelo emprego, vá procurar a porta de emprego, vai colocar seus currículos. Essa aí é a sua parte, entrar em ação. Conta-se uma história de alguém que estava desempregado, um servo do Senhor, estava desempregado e ele orou ao Senhor, era totalmente dependente do Senhor. E agora ele foi em busca desse emprego e chegou lá, tinha uma fila muito grande. A fila começou a se formar de madrugada e ele foi cedo, mas chegou lá, a fila já estava enorme. Quer dizer, não orou o Senhor. Era um corredor enorme da empresa e as pessoas ali naquela fila. E ele chegou e foi o último da fila. Muitas portas naquele corredor. E ali tinha o horário certo para aquela pessoa dos recursos humanos atender. Todo mundo ali ansioso e ele falou, agora não complicou, Senhor. Me ajuda, eu sou o último da fila. E além de tudo, eu não tenho muita capacidade ainda dentro da área que estão pedindo. Mas a firma está contratando e eu orei ao Senhor e estou aqui. O último da fila, mas eu estou aqui. E aí, irmãos, chega o horário. O horário em que a porta abriu. A porta do corredor, da sala daquele que ia contratar. Abriu. E ele estava na beira da porta que abriu. Ele era o último da fila e agora ele achava que era o último, mas ele estava, Deus colocou ele em primeiro. E abriu a porta daquela sala, daquele escritório. E a pessoa chegou na porta e falou, quem é o primeiro? E ele era o primeiro. A filha tinha ficado do lado inverso. Porque as pessoas pensaram que era lá naquela outra porta, mas não era naquela porta. Era na porta de cá. E Deus deu sabedoria a ele e ele entrou. Foi o primeiro a ser contratado, foi aprovado. Então, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos será acrescentado. Falei agora o jeito certo de orar, né? Sabedoria em orar. Mas vamos para a outra agora. Agora para encerrar nossa live, tá? Encerrar o nosso estudo. E agora, deixa eu ver se eu pus no celular. Se eu pus o endereço no celular. Eu tenho aqui Bíblia. Bíblia de todo jeito, tá, gente? A verdadeira sabedoria é o título do nosso estudo. A verdadeira sabedoria vem de Deus, não de homens. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Para a gente encerrar a nossa live. Abra sua Bíblia agora em Marcos 6. Marcos 6. Talvez você está orando assim. Totalmente errado.
Marcos 6. Deixa eu abrir a minha aqui. Marcos 6. Vamos ver onde eu vou começar. Vamos aprender com a palavra de Deus. 6:17. Bom, vamos buscar mais atrás. Vamos buscar do versículo 1. Não vamos ter preguiça de ler a palavra de Deus, não, para a gente aprender as coisas corretamente. Marcos 6, vamos ler do início. E partindo dali chegou à pátria e os seus discípulos o seguiram, Jesus, né? E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-se se admiravam dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? A sabedoria de Jesus. O povo perguntando. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Ele não fez seminário. Que escola que ele estudou? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam, zombavam de Jesus. Mas a sabedoria de Jesus era inquestionável, né? E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Pega isso aí, irmão. Vamos dar uma paradinha aqui, pega isso aí. Para você aprender a ser sábio e aprender que as coisas não é do jeito que você quer, mas as coisas seguem seu curso natural. Você acha que eu tenho honra como profeta dentro da minha casa? Não, eu já chamei minha esposa para orar e falei, vamos orar. Deus vai curar você. Ela falou assim, não precisa orar não, meu problema não tem jeito não. E a Catarina entra aqui e eu oro por ela, pede oração e daí a pouco ela volta e fala assim, obrigado pela oração, você orou e Deus me aliviou aqui, Deus curou. Estou recebendo os milagres aqui com a sua oração. Quem é a Catarina? Nem sei quem ela é, irmãos. Mora em uma cidade chamada Antonina, no São Paulo, que apareceu aqui um dia na minha live dizendo assim, olha, você é profissional? Você é cantor profissional? Eu falei, não, irmão, não sou nada não. E oro por ela e diz ela que recebe lá o resultado das orações. Por que a minha esposa não recebe e ela recebe? Porque não tem profeta. Jesus já está explicando, irmão. Olha, Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Por que eles estavam zombando de Jesus lá? Porque estava na terra dele. E depois Jesus vai falar que não teve muitos milagres lá, porque eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles achavam que ele era filho de Maria, filho de José. E humanamente falando, sim, mas ele era obra do Espírito Santo. Olha o erro aí, que ele era filho de José. Ele não era filho de José. José foi pai adotivo. Maria não teve relacionamento com o homem para ter Jesus, mas eles sabiam disso? Não. As pessoas que ficam julgando o que não sabem. O que acontece lá dentro da sua casa só você sabe. Aí Deus levanta alguém e a pessoa fala assim, mas isso aí não é aquele Zé das Contas lá da roça? Que não tem nem. Tem muitos que chegam aqui me perguntando se eu tenho teologia. Não tem nada, irmãos. Tem teologia? Não tem diploma, nem diploma de quarta série. Como é que eu vou ter teologia? Nem escrever direito eu sei, aprendi a escrever no computador, no Word. Porque nem escrever eu sei. Ler eu gosto, sempre gostei de ler. Amo matemática e amo ler, mas escrever, irmãos.
Meu calcanhar de Aquiles está na escrita. Não adianta eu querer escrever de caneta, porque na hora eu vou entender, eu e Deus vamos entender, mas daqui 5 minutos só Deus entende, nem eu entendo o que eu escrevi. Tem que escrever no computador, no celular, com letras. Aí eu escrevo, aí eu faço poesias de todo tipo, tem mais de 300 poesias que eu escrevo, mas não me dá uma caneta para escrever não, porque a minha mão, eu começo escrevendo bem, daí a pouco acabou, não consigo escrever nada, falo, esqueço de frases, esqueço de letras, e ser assessor político jamais poderia ser. Então, olhar para Jesus e falar, esse Zé das Contas aí diz que é filho de Deus, está fazendo essas coisas. De onde vem essa sabedoria? Ele não tem diploma, ele não fez faculdade, qual foi? E não podiam fazer ali nenhuma obra. Jesus, irmãos, olha, por causa da incredulidade do povo, Jesus não podia fazer ali nenhum milagre, nenhuma obra maravilhosa. Ele pode fazer na sua vida? Você crê nele ou você também tem os mesmos questionamentos? Você tem certeza que ele é o Filho de Deus? Por essa razão, os milagres não acontecem na sua vida. Você não tem fé. Então, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, na terra de Jesus. E Jesus, gente, não é um divino Zé das Contas, não. Não fez efeito a sua obra, não pôde fazer maravilhas na sua terra, entre os seus parentes. E estavam admirados da incredulidade deles. Ele estava admirado da incredulidade dos seus conterrâneos. E percorreu as aldeias, agora foi embora, percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão e um alforje, e nem pão e nem dinheiro no cinto. Você está preocupado com o quê? Quem é chamado por Jesus aqui, ele falou, não precisa levar nada não, aprendam a ser dependente total de mim, no primeiro instante, tem que aprender a ser dependente total. Não está preocupado com o vestimento e nem com o dia de amanhã. Ali estava sendo a primeira prova deles. Foram aprovados? Foram, menos Judas, os outros todos foram. Mas que calçassem alpacas e não vestissem 2 túnicas, só um par de roupa. A túnica era a capa, né? E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tanto quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacode a poeira, sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no juízo, no dia do juízo, para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Não se preocupe se as pessoas te recebam bem. Se não recebam, vai. Jesus foi um mau exemplo. O lugar dele não quis, então vamos para os vizinhos. Se não quer a bênção, não, então eu vou para outro lugar. Não crê em mim, não? Então eu vou para outro lugar. Olha, Jesus ensinava fazendo, gente. E saindo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, os apóstolos. E ouviu isto quem? Agora chegou ao ouvido de quem? Agora começou a incomodar. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Quer dizer, os da sua cidade, do seu lugar, não aceitou, então ele foi para outro lugar. E agora lá aceitaram. E o nome de Jesus começou a ganhar fama em todo Israel. E agora nasce uma dúvida no coração de Herodes, o rei. E disse, se tornara notório. E disse, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. A crença de Herodes pensou logo isso. E outros diziam, a dúvida agora,
Antes não acreditava, agora começou a ficar complicado o negócio, que as obras começaram a mostrar quem era Jesus. Outros diziam, Elias. E diziam outros, é um profeta. E outros, um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, que mandei degolar. Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora Herodes começa a ficar até preocupado, porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo manietado, né? Como Paulo e Silas estavam, no cárcere, por causa de Herodias. Olha, quem era Herodias, gente? Mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Casou com a mulher do seu irmão, Herodes. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, João era um que bateu contra o rei, falou a verdade, pregou a verdade. Vamos ver o que continuou a acontecer. Denunciou o pecado. E Herodias, mulher de Herodes, né, o espiava e queria matá-lo. João, né? Mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava com segurança. Herodes não quis matar João, porque sabia da integridade de João, mas Herodias era uma perseguidora de João, não ficou satisfeita, que ela queria ser primeira-dama, queria ser rainha, e custa o que custar, e ela chegou lá e agora João quer jogar areia na farofa dela. E João, sabendo que era homem, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, não quis matá-lo, e fazia muitas coisas atendendo-o. Né? Mesmo João preso, ele era respeitado por Herodes, e de boa mente o ouvia. Procurava João até para ouvir o rei Herodes. Fazia isso. E chegando uma ocasião favorável em que Herodias ia maquinando o mal, igual Jezabel. Era outra Jezabel da Bíblia aqui. É uma que pode se comparar a Jezabel, praticamente uma das únicas que pode ser comparada a Jezabel. Se casou com o rei também. Só que essa não tinha domínio total sobre o rei Herodes. E ela queria a morte de João Batista, mas aí ela ficou planejando. João Batista preso, ficou preso mais ou menos 1 ano, tá, gente? E ela maquinando matar João Batista, porque João Batista denunciava o pecado dela e de Herodes. E aí poderia tirar ela agora, tanta luta para se tornar rainha, largou o marido, o próprio irmão de Herodes, e agora se tornou rainha, e agora alguém querendo atrapalhar a vida dela. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunos, aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Entrou agora a filha da mesma Herodíada. E agora essa mulher era bonita. E agora era enteada de Herodes. Um abismo chama outro abismo. E agora Herodes já não estava satisfeito mais com a mulher do irmão, porque a mulher do irmão era mais velha, né? E a filha dela devia ser muito linda. E agora ele cresce o olho. Se apaixonou pela filha dela. Ela era rainha e tinha uma filha. E Herodes agora coloca o olho na filha de Herodias. Chegando uma ocasião favorável, versículo 21, em que Herodes, no dia do seu aniversário, né, dava uma ceia aos grandes, só pessoas do primeiro escalão e tribunos e príncipes da Galiléia. Entrou agora a filha da mesma Herodia, e dançou e agradou Herodes. Já estava apaixonado, e agora vê ela dançar com aquelas roupas provocantes. E ao que estava com ele na mesa. E disse então o rei, agora o rei solta disse o rei à menina, pede-me o que quiseres, e eu te dou.
darei e eu te darei. E jurou agora o rei, lhe dizendo, tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Olha, irmãos, a oportunidade da oração. A quem você tem pedido? A Deus ou a Bolsonaro? Agora você tem que pedir a Lula. Você vai pedir para o Lula? Ele agora é o rei. Antes era Bolsonaro. Agora ele é o rei do Brasil. Não sabemos como entrou lá. Não sabemos de nada que aconteceu por trás das cortinas. Mas agora o ladrão se transformou em rei. Você vai pedir o que para ele? Ele pode te dar o que você quiser. Só aquele cuidado que ele promete, mas não dá nada. É o filho do Satanás, aquele que mente o tempo todo e não cumpre nada que promete. Você foi enganado. Eu não. Você não foi enganado. Você fez o que você achou que era correto. Você pensou nos seus próprios benefícios, achou que seria o melhor para você e você escolheu o seu rei agora. Então agora o que você quer? Vai lá e pede para ele. Te prometeu picanha, já está comendo a picanha? Mas o que ele te prometeu? O diabo te promete o mundo e o fundo e você só recebe a morte. O inferno como cumprimento da promessa dele. Porque ele é mentiroso. Pai da mentira. E aí você cai nessa. Agora você está pedindo para Deus? Aprendeu a pedir agora? Foi lá pedir para o Bolsonaro, ele fez por você? O que você pediu, ele fez? Você se esqueceu de pedir para Deus e pediu para Bolsonaro. Pensou que Bolsonaro era Deus. Você quis pegar uma caroninha na fama de Bolsonaro. Não falo de política aqui não, gente, mas eu estou falando porque está dentro do nosso assunto e serve para a gente aprender. Então aquilo que vai servir para o nosso aprendizado aqui, para a gente assimilar melhor o que a palavra de Deus está ensinando, eu vou usar. Eu não sou nenhum lado e nem outro. Eu sou cristão. Eu sou imitador de Cristo. Não imitador de Bolsonaro e nem imitador de Lula. Deus não me chamou para imitar nenhum e nem outro, para tomar partido nem num lado nem no outro. Me chamou para cumprir o meu dever de cidadão e eu fui lá e cumpri. Nunca desperdicei um voto. E quando eu falei assim, não voto para mais ninguém, apareceu um homem defendendo as coisas de Deus. E aí renovou a minha esperança, como eu creio na palavra de Deus. Ela disse, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu sei na palavra de Deus o peso da palavra do líder de uma nação. O peso da palavra de um líder de um... Deus honra a palavra de um líder. E Deus trabalha de acordo com os líderes. Então nós vamos escolher o Brasil que nós queremos, dependendo do líder que nós escolhemos. Nós vamos escolher a nossa cidade, o progresso ou o desprogresso, de acordo com as propostas que nós acreditamos, que são a maioria mentirosas. Hoje, ser político é símbolo de ser mentiroso e não cumprir nada que fala, só prometer para enganar o povo e estar lá. Então, irmãos, eu me projetei pela Bíblia. Tem 2 lives aí, não sei se eu tenho elas gravadas. Eu não brigo com Deus e nem contra o povo. Mas a voz do povo não é a voz de Deus, como o diabo fala. Então eu fiz 2 lives, uma no dia 3 de manhã cedo, e eu disse, hoje nós temos o direito de escolher. Ore a Deus e vê quem que você vai escolher, porque depois você pode chorar lágrimas de sangue pela escolha que você fez. Falei, exatamente, não sei isso, não sei se a live, se eu baixei a live e guardei. Aí quando acabou as eleições no dia 30, acho que foi dia 30, né? Aí nós íamos viajar para Bom Jesus da Lapa, mas nós decidimos viajar só depois de votar, porque a nossa responsabilidade como cidadão é muito grande diante de Deus e diante da nação. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo cada decisão que tomamos. E o título da mensagem foi o seguinte, agora saiu o resultado, agora é Lula, não é mais Bolsonaro. Então qual foi o título da mensagem? Levanta, sacode a poeira,
Olha para cima e siga em frente. Mensagem do dia 31 de outubro, um dia depois dos resultados. Agora não adianta chorar o leite derramado. Cada povo tem o governo que merece. O Senhor disse, eis que eu coloco diante de ti, eu tomo como testemunha contra vós o céu e a terra. Que eu coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. É a escolha de cada um. Então, irmãos, agora aqui, vamos para a oração de Herodias. Agora ela orou a um homem. Oração totalmente errada. Você tem buscado a ajuda de quem? Irmãos, eu tenho tanta experiência disso na minha vida cristã nesses 30 anos. Ainda bem que Deus nunca deixa ninguém me ajudar. Nas horas que eu mais preciso, as pessoas, Deus não deixa ninguém me ajudar. Pelo contrário, só pancada, só pancada, só pancada. Deus, quando me chamou para o ministério, só pancada. Busquei a ajuda de todo mundo. Parece que os crentes morreu tudo. Parece que todo mundo olhava para mim como se eu fosse um lixo da sociedade. Um lixo do cristianismo. Não viram nenhuma possibilidade de crescimento na minha vida. Não quiseram nem saber o que eu seria. Nem aquilo que Deus estava falando no meu coração, ninguém quis nem ouvir. Como Herodias, eu busquei ajuda em muitas pessoas. Só decepção. Mas agora eu posso aprender. Agora Herodias agrada o homem. O homem que pode fazer tudo. Quantas pessoas querendo bajular Bolsonaro, achando que Bolsonaro podia dar o que eles queriam, que eles precisavam. Principalmente a fama que eles queriam, tanto almejavam. Uma foto com ele, um vídeo com ele. E agora, Herodias, como Salomão, como Deus disse para Salomão, olha, me pede o que você quiser e eu te dou. Salomão teve sabedoria e não pensou duas vezes. Eu quero sabedoria, porque a minha responsabilidade é grande. Eu sou uma criança ainda e eu vou governar o teu povo, não é o meu povo. E eu preciso de sabedoria vinda do Senhor. Me ensina como fazer isso. Quero sabedoria. E agora Herodias age totalmente diferente. Teve a oportunidade de ter até metade do reino. Pede o que você quiser. Não, eu quero a metade do seu reino. Até metade era o limite. Já com Deus não tinha limite. A sabedoria de Salomão foi ilimitada. Mas o homem, ele poderia dar até a metade, porque senão ele ficar sem nada, ele vai dar o reino todo. Posso dividir com você. O que ele estava querendo dizer? Eu caso com você. Ele estava oferecendo a ela o lugar da mãe dela. O lugar de Herodias. Talvez mais uma rainha, ou talvez ele matava até a mãe para ela ficar no lugar. Mas João Batista já tinha batido contra isso e agora Herodias vê mais ainda o seu posto de rainha ameaçado. Irmã Elma. Então agora Herodias vai buscar conselho de ímpios. Ao invés de ter sabedoria, agora vai buscar conselho de pessoas pior do que ela. Mais promíscua do que ela. Como Jeroboão fez quando Salomão morreu e acabou dividindo o reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Meu irmão, quem sabe o que você precisa é você, sou eu não. O que você está precisando? Se Deus te deu a oportunidade, pede logo. Você não sabe o que você precisa? Jesus não perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu não perdeu tempo diante de uma oportunidade dessa. Ele estava desempregado, ele precisava de tanta coisa, mas ele falou, eu quero ver, Senhor. Porque se eu ver, eu consigo tudo. Se eu não ver, o que adianta de tanto dinheiro e continuar cego? Olha a sabedoria. Foi no estalo, eu quero ver. Então veja, tua fé te salvou. Agora ganhou a salvação junto com a visão. E agora, meu irmão, começou uma vida nova. Tudo sim, sabedoria e decisão. O que você quer? Eu não sei, vou pensar. Ué, meu irmão, você não sabe o que você quer, não? Eu quero servir a Deus.
Eu quero gastar a minha vida para glorificar a Deus, porque foi para isso que Ele me chamou e é para isso. Jesus Cristo é a única razão da minha esperança, está no meu uniforme. E a minha vida é dele, o meu coração é dele, e essa voz ele me deu para adorá-lo, e eu não tenho dúvida nenhuma do que eu quero, é isso que eu quero. Só que junto com isso vai vir muita coisa, mas não é essas coisas que eu quero. Meu alvo principal é esse. Então você tem que ter foco. Qualquer dia desse eu vou estar falando sobre isso. A pessoa não sabe nem o que quer. Tem gente que é tão indeciso, gente. Até diante de Deus fica indeciso. O que você quer, irmão? Relaciona o que você... Ah, Deus abençoa a minha vida. Ih, meu irmão, é tanta coisa para Deus abençoar a sua vida. É área sentimental, é área financeira, é área... E é uma gama de coisas tão grande, você tem que saber o que você quer e amanhã você pede para outra coisa. Mas o que você quer hoje? É o que eu sempre estou passando aqui na live, eu aprendo com a palavra de Deus. Junto com vocês, não aprendi com pastor Zé das Contas, não. Não sou crente papagaio, nem ser crente macaco, que fica imitando os outros, não. Eu aprendo com a palavra de Deus. Ela é o manual de comportamento, é o manual de prática. Eu tenho que praticar o que está nela. Então, irmãos, agora saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? Ué, você não sabe o que você quer? É particular o seu pedido. Aí você vai pedir o que a sua mãe quer e não o que você quer. Mas a oportunidade é para você, não é para sua mãe. Você vai passar a sua oportunidade para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, não sei. Irmão, só você sabe aonde está doendo. Só você sabe aonde você está angustiado. Então você tem que saber o que você precisa, o que você quer. E agora a mãe dela diz a oportunidade de matar João Batista, que ela estava procurando há tanto tempo. Talvez ela vestiu Herodis e sabia do desejo de Herodes pela própria filha, e ela usa tanto Herodes, mulher tão endemoniada que ela usa tanto Herodes quanto a própria filha. As pessoas que são endemoniadas com ódio no coração, não importa quem que elas vão matar. Elas usam a arma que tiver na frente, usam como arma qualquer pessoa. Não pensa que o diabo te ama. Ele vai usar você como arma para matar um crente. Vai usar alguém que não é crente como arma para matar um crente, para atrair um crente para o pecado e ele usa o que tiver na frente. Então agora Herodias vai usar tanto a filha como o próprio rei, o próprio marido para matar João Batista. E ela disse, agora é a oportunidade que ela tanto esperava há mais de um ano. Pede para ele a cabeça de João Batista. Você faz o que os outros mandam você fazer, o que a Bíblia manda. Quem é o seu conselheiro? O meu é Jesus. Ele é o eterno conselheiro. O Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele é o meu conselheiro, não é a minha esposa, não. A minha esposa, pelo contrário, nem crédito me dá. Mas Jesus é o meu conselheiro. E ele é eterno. Todo dia, toda hora. No momento que você precisar de um conselho, pede a ele e ele dá na sua palavra. Vai na sua palavra, está tudo lá os conselhos. Pede para ele a cabeça de João Batista. E agora, nem percebeu que estava sendo manipulada, ela tinha a oportunidade de pedir a metade do reino. O que vale a cabeça de alguém, irmãos? Você pede a minha cabeça, o que você vai fazer com a minha cabeça? Só porque você não gosta de mim, você pede a minha cabeça para o Alexandre de Moraes. Você vai fazer o que com a minha cabeça? Você vai comer ela? Nem para troféu serve, já vai ficar a caveira, a menos que você faça um tratamento e seque a minha cabeça e guarda lá como troféu para dizer, isso aí bateu contra mim e olha aí o resultado que teve. Põe lá no alto de um poste para todo mundo ver e não se meter com você mais, porque a minha cabeça foi cortada. Agora é o meu troféu. O que você vai fazer com a minha cabeça, irmão? Tem tantos ameaçando a minha cabeça aqui, de vez em quando tem um aqui na live ameaçando. Vou te processar, vou te processar. Que processo, meu irmão? João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a vida.
A vida eterna continuou, porque ele falou a verdade, porque pela verdade ele perdeu a cabeça, mas pela verdade ele ganhou a vida eterna. Eu estou preocupado com essa vida aqui, com a minha cabeça. Aquele que crê em Jesus, ele disse ainda que morra, viverá. Eu estou firme nas promessas. Estou nem aí para ameaças, não. Eu vou cumprir o meu ministério, queira você queira ou não queira. É Deus que mandou e é a Ele que eu tenho que obedecer. É Deus que me chamou e é a Ele. Quer saber do que você pensa, se você concorda ou não concorda, não. Essa palavra está escrita assim, é assim que eu vou pregar. A Bíblia diz que aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo. Se abstém do pecado e o diabo não lhe toca. Na minha alma ninguém toca, tá, gente? E nem no meu corpo, se Deus não permitir. Não precisa pensar que você vai ter a minha cabeça num prato, que se Deus não permitir, não vai ter. Ele para o inferno e move o céu inteiro, e você morre e eu fico vivo. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles que foram lançados na fornalha morreram. Só de chegar na beira da fornalha. Mas eles, como Deus quis preservar, eles só morreram quando Deus permitiu, porque eles também eram pecadores. Mas o que tem de irmãos aí morrendo de medo, irmãos? Agora chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora da verdade. Você é ou você não é? Você vai continuar pregando a verdade ou vai sucumbir à mentira? O Herodes já está no trono, tá? E ele tem poder para matar. Poder da caneta. E ele prometeu, tá? Prometeu que vai querer a cabeça de muita gente aí. Muitas cabeças vão rolar. Ameaças e mais ameaças. Mas como a pessoa é mentirosa, não cumpre nada que promete, como o rei é o pior rei de todos, que é o pai da mentira, praticamente. Os que vêm atrás são todos mentirosos igual. Então talvez ele não cumpra, né? Porque Herodes, pelo menos, era ruim, mas pelo menos cumpriu o que falou. E ele prometeu que daria até a metade do reino, e ela pediu e ele honrou a sua palavra. Mas nosso rei hoje, brasileiro, não honra nem as suas palavras. E eu tenho que falar a verdade. E não é para uma pessoa, não. O mundo inteiro está vendo o que eu estou falando aqui. Eu vou postar nas minhas redes sociais. Daqui a pouco está lá. Que a minha cabeça vem tirar. Mas eu não vou negar a minha fé, não, irmãos. Posso perder a cabeça, mas não vou negar a minha fé, não. Se você estiver preocupado com o amanhã, você não vai falar a verdade, não. Porque você vai ter medo de perder a cabeça. E agora? Ela pediu. E ela disse, voltou lá agora, depois do conselho, e disse, eu quero a cabeça de João Batista. E agora? E entrando logo apressada, a mãe diz, pede para ele, diga para ele que você quer a cabeça de João Batista. E entrando ela agora, voltando apressada, logo apressada, pediu ao rei, dizendo, eu quero imediatamente, agora. Me dê num prato a cabeça de João Batista. É isso que eu quero, é isso que você quer, a minha cabeça? Talvez você receba num prato. Mas na minha alma você não toca de forma nenhuma. Se Deus permitir, vou fazer o quê? Agora veja a situação, irmãos. O rei jamais imaginaria numa armadilha daquela. Cheio de armadilha, tá, gente? Principalmente a internet. É campo minado e terra desconhecida. Ninguém sabe quem está aqui nos acompanhando. Ninguém sabe a intenção de cada um aqui, mas só Deus sabe. E Deus age com antecedência de uma forma ou de outra. Ou ele permite ou não permite. Tem a vontade permissiva de Deus e tem a vontade soberana de Deus. E Deus permitiu que a cabeça de João Batista, não porque Herodes era o dono da vida, mas Deus permitiu. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, olha aí, por essa razão a Bíblia diz, não jure por nada. O erro já foi cometido
pelo rei, não fique jurando por aí. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, que ela pediu imediatamente. É um pedido dela, ele prometeu que ia cumprir. E enviando logo o rei, o executor, mandou que ele trouxesse ali a cabeça de João Batista. E ele foi e degolou-o na prisão. Covardia total, alguém preso, indefeso, degolou ele lá na cela. Provavelmente amarrado, cortou a cabeça de João Batista e trouxe a cabeça num prato e o deu à menina. E a menina a deu à sua mãe. E agora? Acabou João Batista. Só que João Batista tinha discípulos que aprenderam com ele. E agora o que é que aconteceu? E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito, como tinha e como João Batista tinha ensinado para eles. E ele disse: vinde-lhes, vós aqui, à parte. Agora, irmãos, os apóstolos de João Batista, os discípulos de João Batista se uniram a Jesus. E se a minha cabeça for cortada aqui, vocês vão se unir a quem? E se for me tirado o direito de pregar aqui, de orar por vocês aqui na live, vocês vão ficar à deriva? Ou vocês vão se unir aos discípulos de Jesus e continuar a caminhada? Não fique dependendo de mim. Eu estou aqui ensinando vocês como João Batista a depender de Deus. E hoje nós aprendemos a orar. Seja senhor da sua própria decisão. A sua decisão de oração é sua. Peça a Deus sabedoria. Não peça nada a homens. Peça a Deus e Deus usará os homens para te abençoar. Então, quando Deus levanta alguém, esse alguém é usado por Deus para te abençoar. Então, como José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, assim Deus usará alguém para te abençoar. E ai daquele que se negar. Que Deus abençoe a todos. A internet tá lenta. Você sabe por que acontece isso nas lives, irmãos? Os próprios participantes são culpados, tá? Nós estamos sendo boicotados. O diabo não quer que a gente ensine isso. Nós estamos aqui em guerra. Aí os irmãos que estão na live não entendem que nós estamos em guerra. Não curte a live, não comentam, não movimentam a live. E aí a live vai morrendo. Ao invés de ser entregado para mais pessoas, muitas outras pessoas poderiam ter participado dessa live. Mas, infelizmente, os irmãos que estão aqui não compartilhou, não curtiu, não comentou. O TikTok não entendeu que tinha alguma coisa boa acontecendo aqui, não entregou a live. E ela vai ficando lenta e se alguém está fazendo algo que não é bom, então a prioridade é para quem está fazendo uma live com 3.000 pessoas. A prioridade da plataforma é a audiência. Se eu não estou dando audiência para ela, então ela não vai promover minha live. Então é o que eu falei com os irmãos do ônibus. A gente precisa começar a entender que nós somos chamados para atuar na adoração, fazer a nossa parte. E aí a live anda. Se a gente não fizer isso, irmãos, a live vai ser sempre isso aqui. A minha parte eu estou fazendo, tá, gente? Sim, quem está trabalhando é outra coisa, tá, gente? Mas eu estou só esclarecendo para os irmãos aqui que a live, o andamento da live, eu estou me colocando aqui à disposição. Mas quem faz a live se movimentar é os irmãos que estão na live. Então, se tiver um só, esse um começa a curtir. Começa a compartilhar. Daqui a pouco vem mais gente. Só que eu não mando, tá? Porque essa é a minha ética. Eu não peço para ninguém fazer nada, porque eu entendo que estamos em culto e o culto é voluntário. Aquilo que você faz obrigado por alguém, olha, gente, pensa numa coisa que me deixa irritado e aí eu não consigo cultuar.
Eu entrar numa igreja para cultuar que alguém começa a falar, se você acredita em Jesus, dá um glória a Deus aí. Se você acredita, teve uma vez que eu fui num culto de uma pessoa, era num ginásio, gente, eu não consegui cultuar, isso atrapalha a gente cultuar. Porque o culto tem que ser voluntário, aquilo que você faz obrigado não tem valor algum para Deus. Então, você que está na live, você está gostando, tem que falar assim, caramba, vou dividir isso com mais alguém. Vou convidar outra pessoa. É assim que a Bíblia ensina. Filipe convidou Natanael, né? E assim por diante, cada um de acordo com a sua disposição. Mas tem gente que fica na live o tempo todo e não está fazendo nada, mas não curte, não convida, não faz nada, mas só está pegando para ele. Mas infelizmente o povo não quer ouvir. Sim, mano, não quer e eu tenho plena consciência disso. E eu sei que eu não vou ter live aqui com 1000 pessoas. Então eu vou usar a estratégia para a live chegar a mais pessoas de outras maneiras. Mas eu sei que eu nunca vou ter uma live aqui com. Mas eu sei fazer. Se eu quiser fazer essa live entrar 3.000 pessoas aqui, eu faço. Então eu uso alguns recursos, mas nunca saindo da verdade. Eu gosto de fazer live lá na roça. Os irmãos, não sei se alguns aqui já participou comigo. Lá na roça, eu não estou preso dentro de um terno, eu estou lá todo sujo, todo bagunçado, mas eu estou no meu habitat natural. Estou no meio da lavoura, aí o que eu uso lá? Eu não fico na foto, como eu estou aqui. Aí eu coloco o celular virado para mostrar as paisagens. Aí as pessoas vê aquela paisagem bonita e vêm e fica na live. Eu tive live com mais de 500 pessoas lá na roça. Por causa de mim? Não, pelas paisagens. Enquanto a pessoa está vendo a paisagem, eu estou pregando e lá eu prego com ilustrações usando as próprias plantas. Lá eu estou dentro do meu habitat. Então eu vou usar o pé de café como ilustração, eu vou usar o mato como ilustração, eu vou usar o pé de cana, vou usar os frutos como ilustração e ali eu fico totalmente solto, totalmente livre e usando o recurso visual, né? Aí eu posso usar o recurso visual e mostro uma fruta, a pessoa gosta daquele pé de fruta e fica lá. Então, só que aqui eu estou fora do meu habitat. Então aqui para a live andar é só os irmãos, tá? Agora eu estou fazendo a minha parte, agora cada um fazendo a sua. Um missionário não vai sozinho. Para um missionário, ó, os irmãos têm uma ideia, no dia 30 de outubro eu estou indo para Tutóia, no Maranhão. Vamos viajar 4 dias de ônibus. Eu vou abandonar tudo e vou. Eu tenho dinheiro para pagar a passagem? Não. Tem dinheiro sobrando para pagar a passagem? R$ 1.000? Não. Mas eu já entrei no ônibus e falei, ó, reserva a minha passagem que eu vou. Aí quando eu reservei a minha passagem, é isso que a gente tem que aprender. Aí, irmãos, alguém já me procurou e falou, ó, toma aqui R$ 500 para sua passagem. A minha intenção é pagar tudo. Mas eu só consegui 500. Toma aqui 500, já segura aí que é para sua passagem. Então, irmão, só vai acontecer isso se eu me disponibilizar. Agora você fica falando, eu não posso ir, não posso ir. Que eu não tenho condições. Irmãos, aí não vai, Deus não vai mandar recurso. Então, quando você fala assim, eis-me aqui, envie-me a mim, não coloca dificuldade, você ora assim, não colocando dificuldade, aí os recursos o Senhor começa a mandar, de lugar que você nem imagina. Então, irmãos, a metade da passagem já está na mão. Aí eu vou chegar lá, eu vou ficar à toa? Não, vou fazer valer cada centavo que a pessoa está investindo. A pessoa não pode ir. Aí a pessoa está me enviando. E eu vou lá e vai ser aquela pessoa representada que está contribuindo, que está me ajudando a chegar lá, que eu me disponibilizei. Então Deus vai abençoar essa pessoa de uma forma tremenda que nem eu imagino, nem essa pessoa imagina a bênção que ela vai receber. Mas não é porque eu estou oferecendo essa bênção, é porque essa pessoa está se disponibilizando. Eu não posso ir não, mas vou ajudar.